Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Gente, é muito estranho que dias antes, aliás, 2 dias antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição de Moro, que vai ser nesta terça-feira, dia 27, agora, hoje, o seu Antônio Palocci diz que tem novas revelações contra Lula, contra Dilma. Mais uma vez, Antônio Palocci é usado pela Operação Lava Jato, usado por Sérgio Moro, para tentar atingir Lula e para tentar novamente fazer com que o Supremo Tribunal Federal mude de atuação e não vote a liberdade de Lula ou a suspeição de Sérgio Moro. Então a tática, ela é clara, é evidente, é a mesma tática que foi usada no tempo da campanha. Sujar o nome da pessoa, ficar falando de delações, dizer coisas absurdas que tínhamos conta nisso, tínhamos conta daquilo, pagamos isso, sem qualquer tipo de prova. Não precisa prova. No caso do Moro, não há necessidade de prova, basta que fale mal. É aquela prática do fala mal. Depois que forem descobrir, já foi. Ou seja, Lula, esse período todinho, perseguido pelo Dallagnol, que agora já virou esquerdista pelo Bolsonaro, por ter dito que o Bolsonaro se distanciou do combate à corrupção, Dallagnol e Sérgio Moro sempre utilizaram da justiça brasileira para incriminar Lula sem provas. Até agora, as provas sobre o triplex nunca foram achadas. Não há prova que o Lula era dono do triplex, não há prova de que o Lula recebeu este apartamento em pagamento de alguma coisa, não há prova de merda nenhuma. E também a questão do sítio de Atibaia, que até agora Lula foi o único, eu acho que político, pessoa no mundo que é condenada por reforma na casa dos outros. Eu nunca vi isso na história do Brasil, mas está acontecendo. Então o que eles fazem? É a prática do bate, 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 não importa a prova, é importante que já está batido o suficiente, o PT já foi falado muito mal, continua batendo. Porque agora, dia 27, nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal vai voltar a julgar o caso do Lula na segunda turma do STF. O Moro e o Dallagnol estão se sentindo cada vez mais ameaçados. Ameaçados pelo quê? É a pergunta. Por todas as mensagens que vieram à tona da Vaza Jato pelo Intercept Brasil. Mensagens essas que esclareceram para a população que o Moro e o Deltan Dallagnol trabalhavam em conjunto com amor partidário contra Lula para simplesmente tirá-lo da corrida presidencial e colocar o outro candidato que seria o escolhido deles. Atuaram de uma maneira, no esquema total, atuaram de maneira criminosa e tudo que se falou até agora, o Dallagnol sempre usou a fama na Lava Jato para ganhar dinheiro, para lucrar, mais de 500 mil reais que veio para a continha dele. Porque quem era Dallagnol? Quem era Sérgio Moro sem o caso Lula? Não era absolutamente nada, seriam pessoas anônimas até agora. Mas o que acontece é mais uma tentativa de fazer com que o Supremo Tribunal Federal, que a opinião pública vá contra, porque saiu mais uma delação de Palocci. Delação essa que nem foi aceita há muito tempo por falta de provas. Agora a delação vem o seguinte, deixa eu explicar para vocês o que é. O Palocci veio com uma outra acusação. Agora é o seguinte, ele diz que o Lula tinha uma conta que era feita pelo Banco BTG Pactual, ou mesmo banco que é amigo, não é, de Paulo Guedes, que Paulo Guedes tem ali envolvimento geral com o Banco BTG Pactual, mas o que eles dizem? Que agora este banco tinha, o Lula tinha uma conta, não é? Uma conta gerenciada por este banco que tinha 15 milhões de reais. E ele diz, o Palocci, que quando a Dilma venceu as eleições em 2010 ela venceu, aí utilizaram 250 mil desta conta para pagar as viagens da Dilma Rousseff e pagar a hospedagem dela, que ficou descansando. Enfim, isso poderia parecer muito que uma bobagem geral, não fosse que o Gebran Neto, que é o juiz
é o desembargador lá no TRF4 que homologou essas delações de Antônio Palocci. Lembra que o Gebran Neto já foi pedido pela defesa de Lula que o Gebran Neto fosse considerado suspeito, porque o Gebran Neto trabalhou com Moro durante muitos anos. É amigo pessoal de Sérgio Moro. O seu Gebran Neto, aquele mesmo que se meteu naquela ocasião do solta Lula, prende Lula, no ano passado, vocês lembram? Quando o desembargador mandou soltar o Lula, depois ele mandou prender, o Sérgio Moro entrou na jogada, ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo uma panelinha, Sérgio Moro, Gebran Neto, Poça, é tudo a panelinha feita para massificar e ratificar que o Lula tem que ficar preso, de que as eleições não foram fraudadas, tentando enganar a nós brasileiros. Ora essa, minha gente, está mais do que escancarado para todo mundo que o que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol fizeram foi um crime contra o Brasil. Eles fraudaram as eleições brasileiras, colocando em Lula culpa que Lula não tinha. O Lula não é o santo. O Lula para mim é uma pessoa comum. Só que eu não vou aqui ficar batendo, né, na pessoa porque eu não gosto, porque eu deixo de gostar, porque o Lula não sei o quê. Não. O Lula foi um grande presidente. E se alguma coisa tivesse contra o Lula, estaria ali, prova. O camarada não pode ser preso só porque eu não gosto dele ou porque eu quero ele longe da presidência. O Lula é um grande presidente, foi um grande presidente. Ah, o Lula cometeu crime, alguma coisa, prove! Prove! Cadê os crimes do Lula? Como é que vocês podem imputar ao Lula um crime que ele estava macumunado com os empresários para lesar a Petrobras e foi um rombo de 18 bilhões, palavras da Lava Jato? Como é que um cara que entra numa jogada de 18 bilhões, ele se contenta com um apartamentinho furreca de 300 mil reais e que depois, pelas mãos do primo do Alckmin, foi comprado do Sérgio Moro por 2 milhões. Imagina! É um rombo de 18 bilhões. Aí só que o cara pega um apartamento de 500, 400 mil. O que vocês acham? É bacana essa? Ainda mais um presidente da República. É se sujar com pouca coisa demais. Agora vem essa delação dizer que a viagem da Dilma para descansar em 2010 foi paga com dinheiro do Banco BTG Pactual, que era um contrato feito na Maracutá, enfim. Aí a pergunta que eu faço é, cadê as provas? A Polícia Federal foi atrás das evidências e o que descobriu? Descobriu-se que quem pagou a conta foi o ex-ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, que fretou o avião. Aí quem pagou a casa onde Dilma ficou foi Jacques Wagner, 12 mil reais. Peraí, cadê aquela fortuna toda? Gente, uma campanha sempre tem um dinheiro à parte para fazer essas questões de viagem. Agora, o que o Antônio Palocci faz, nas palavras de Dilma Rousseff, é um desespero total. O Palocci que já foi utilizado pelo Sérgio Moro no tempo das eleições. Vocês lembram? Na eleição do primeiro turno, soltado ali, e na eleição do segundo turno, Jair Bolsonaro contra Haddad, solta-se um vídeo do Antônio Palocci falando contra o Haddad e os problemas ali do PT que tinha fraude. Gente, como se nós fôssemos idiotas. Eu sei que nesse mundo não tem ninguém santinho, mas a questão aqui não é a gente ficar batendo forte nesse e naquele se não há prova. A gente pode até, por exemplo, eu posso não concordar com o Bolsonaro, não concordo com ele porque ele só fala merda mesmo. Agora, acusar o Bolsonaro de algum delito, alguma coisa, é preciso ter provas. O que está na cara é que o Bolsonaro é amigo das milícias, o que está na cara é, a grosso modo, de que o Moro está no governo porque deve saber alguma coisa, porque é impossível uma pessoa dessa ainda estar no governo, sendo que as mensagens que foram vazadas até agora dizem do crime que ele praticou. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que também são juízes, dizem que isso aí é um absurdo. Em qualquer país do mundo, este Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estariam, no mínimo, fora do cargo público que ocupam até agora. Estariam, no mínimo, se fosse lá no país que eles ovacionam tanto, já estaria preso. O Sérgio Moro e o seu Deltan Dallagnol, por causa de tanta fraude que cometeram.
Mas essa acusação é mais uma demonstração do desespero, porque o Moro sabe que o Supremo Tribunal Federal pode julgar Lula nesta terça-feira e pode considerar tudo aquilo que ele fez, o processo contra Lula, como nulo, suspeito. E aí sabe o que vai acontecer? O Lula vai ser solto, o esquema vai ser escancarado para o mundo e ele, Moro, estará perdido. O desespero bate à porta de Moro nas proximidades do julgamento do caso do ex-presidente Lula. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal haja conforme a justiça, porque está demonstrado, não só pela Vaza Jato, não só, porque quando os advogados de Lula entraram com recurso para anular a condenação por suspeição de Moro, ao vazamento da Lava Jato não tinha, só que agora tem outro habeas corpus. Primeiro, eles grampearam os advogados de Lula, grampearam o escritório de Lula, eles colocaram, não é, aquelas investigações sigilosas na TV para falar mal do Lula, eles colocaram a condução coercitiva de Lula, eles agiram o tempo todo, o Moro, quando julga o Lula, o tempo todo a gente vê o jeito dele agindo com Lula, com os advogados do Lula, como se fosse acusador. Ele atua como acusador, atuou como colaborador da acusação e não servia nesse processo todo como juiz imparcial. Ele foi um juiz parcial, um juiz que já sabia do resultado, macunava, praticava o esquema todinho, mentindo para a defesa, fazendo com a defesa de palhaça. Ou seja, tudo que a gente sabe até agora leva o Moro, não é suspeito, o Moro na verdade é culpado. A gente já observa isso. É mais uma tentativa de fazer com que Lula permaneça preso. Mais uma tentativa desesperada de Moro de sujar o nome do Lula, sujar o nome dos advogados do Lula e manter em voga essa mesma coisa. Lula é corrupto, Lula é corrupto, Lula roubou, Lula roubou, Lula roubou. Ora essa, gente, roubo de presidente é bilhões, como estão fazendo agora com as privatizações. Quando você privatiza um monte de empresa, aí sim está o roubo, que são bilhões em jogo. Preste atenção no que está acontecendo. Abra o teu olho antes que seja tarde demais. Essa omissão do governo, essa leniência do governo e essa manobra de vender rapidamente empresas me diz uma coisa. É o desespero de um governo que diz o seguinte: já que nós não vamos chegar até o final, vamos acabar logo e liquidar o que temos. Esta é a minha opinião e a Constituição Federal me dá essa liberdade para ter esta opinião. Gente, de olho, terça-feira é o julgamento do Lula, o HC de Lula, e eu espero que o PT, em nome até de Lula, faça alguma coisa, vá para a rua, convoque manifestações a favor do presidente Lula. Porque hoje, bolsominhos fanáticos do Brasil saíram à rua, não é? Saíram às ruas novamente. Ah, eu moro, não sei o quê. Aquela doidice de sempre. Eu quero ver se a Gleice Hoffmann, o deputado Paulo Pimenta ou a esquerda se une para fazer manifestações a favor do presidente Lula. É isso que eu faria sendo presidente do PT. Convocaria uma grande manifestação ou para amanhã ou para terça-feira pela manhã, em frente ao Supremo Tribunal Federal e em todo o Brasil. O Brasil precisa do presidente Lula livre, para que nós tenhamos a voz mais forte aqui da oposição, a voz mais forte da democracia aqui fora. Lula está lá, no cárcere, exatamente preso para não ser o presidente. Lula, se tivesse solto, seria o presidente da República, nós não estaríamos passando esse vexame internacional, esta vergonha que estamos passando com um presidente fajuto e vulgar como este que está aí. Compartilhe esses vídeos, se inscreva neste canal, Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Amanhã a gente volta com Critica Brasil News e todas as noites às 20h30. Beijo para todo mundo, tchau pessoal.